Elas sobrevivem nas mais úmidas florestas e nos mais secos desertos. A diversidade de seu habitat se equipara à sua extraordinária variação de tamanho e forma. As menores são pouco maiores que uma mosca. As maiores têm o tamanho de uma bola de futebol. O mais incrível é que, apesar de todas dependerem de umidade, muitas desenvolveram um comportamento extraordinário ou características físicas que lhes permitiram conquistar qualquer meio ambiente da Terra, menos os oceanos. A primavera finalmente chega às montanhas do sul da Europa. Até mesmo este ambiente hostil é um lar para as rãs. Enquanto o inverno solta seu abraço gelado, os anfíbios despertam de sua hibernação de 5 meses. Algumas espécies suportam períodos prolongados de temperaturas abaixo de zero, que chegam a 21 graus negativos por causa da presença de glicerol, um anticongelante em suas veias. A substância permite que seu sangue flua lentamente, mantendo vivos tecidos e órgãos vitais. As rãs, como todos os anfíbios, têm sangue frio. Portanto, sua temperatura corporal é normalmente a mesma do seu meio ambiente. O derreter do gelo dá início aos movimentos. A respiração fica mais pesada com o aumento da necessidade de oxigênio. Músculos rígidos flexionam novamente. Mas mesmo após 5 meses congelada, o primeiro pensamento da rã comum não é a comida, mas encontrar um par. Os machos geralmente emergem antes das fêmeas e há muita concorrência. O macho maior geralmente expulsa seus rivais à força. As águas de degelo estão poucos graus acima do ponto de congelamento. Mas é imperativo que as rãs procriem o mais rápido possível. O riacho as carrega até pequenas piscinas. As que chegam sem um par deverão encontrar um aqui em meio à massa de anfíbios. Essas rãs inundam o mercado com suas crias. Em 3 ou 4 dias, centenas de milhares de ovos são postos, na esperança de que pelo menos alguns sobrevivam até a maioridade. Se os predadores chegarem até aqui, é pouco provável que comam todos os girinos. Em elevações mais baixas, uma espécie próxima, a Rana arvalis, é igualmente prolífica. Mas aqui, várias espécies procriam na mesma piscina. Portanto, os machos precisam encontrar uma forma de ficar em evidência para as fêmeas que chegam. Então, durante alguns dias a cada primavera, o macho se livra de sua bem camuflada vestimenta marrom e torna-se um incrível azul pulverulento para ser mais facilmente reconhecido. Outras espécies de rã são permanentemente coloridas. Algumas ofuscam os predadores. Outras lhes avisam que tentar comer esse aperitivo colorido seria um grande erro. Os dendrobatídeos da América Central e América do Sul produzem uma das mais mortais toxinas naturais conhecidas ao homem. Um fato não ignorado pelos índios nativos, que usam o veneno na ponta de seus dardos. Uma rã dessa espécie contém toxina o suficiente para matar milhares de pessoas.
Os dendrobatídeos existem em cores das mais variadas, mas a mais mortal delas é a Phyllobates terribilis, que é tão tóxica que seu muco produz formigamento na pele quando tocada. Apesar de essas toxinas serem letais, se entrarem na corrente sanguínea, elas evoluíram até ter um gosto tão ruim que tornam a rã não comestível. Os dendrobatídeos são minúsculos, poucos passam de 3 centímetros e a maioria tem menos de 2. Essa aranha normalmente comeria uma rã tão pequena encontrada presa em sua teia, mas ela sabiamente liberta essa. Apesar de seu pequeno tamanho, essas rãs e seus parentes de cor mais sóbria estão entre as mais agressivas. Os machos cantam constantemente seu domínio sobre um pequeno pedaço de chão da floresta. Não há muita água parada, nem mesmo numa floresta tropical. Então, o macho guarda com ciúmes uma folha cheia d'água, na qual ele cuidará de seus girinos. Caso um macho rival invada seus limites, surgem brigas que, tendo os dois o mesmo tamanho, podem durar mais de 1 hora. Os dois pequenos anfíbios tentam subjugar o rival. Finalmente, o vencedor, geralmente o residente, expulsa seu rival e alardeia novamente sua posse sobre tão nobre local. A Denobates pumilio, conhecida como rã-morango, faz jus a seu nome. Essa população específica vive nas ilhas Boca del Toro, ao largo do Panamá. O macho interrompe seu canto somente para atacar rivais que entram em seu território de 1 metro quadrado para competir pelas fêmeas residentes. Com sua posse confirmada, ele volta ao trabalho de atrair um par. Ele a leva para um local seguro e isolado, onde ela porá 1 ou 2 ovos que ele logo fertilizará. Neste caso, é um ovo só, e a fêmea fica por perto durante alguns dias, até que este se desenvolva e vire um girino. A única água disponível na ilha se encontra nos ramos dessas folhas. De alguma forma, o girino precisa chegar até lá. Ele faz isso pegando carona nas costas da mãe, usando sua boca como um sugador para manter-se preso. Ele pode ser carregado dessa forma durante vários dias, vivendo de seu suprimento de gema. Finalmente, a fêmea alcança sua planta favorita e deposita sua cria no pequeno reservatório de água de chuva, onde não há predadores residentes. Mas a história não termina aqui. De tempo em tempo, a fêmea retorna ao seu berçário particular, ignorando as atenções amorosas do macho.
Ela entra na água e deposita 2 ou 3 ovos inférteis, pois apesar de não haver predadores na piscina, também há pouco alimento. Esses ovos, ricos em proteínas, são uma parte vital da dieta de seus gerinos. Eles crescem rapidamente com esse incrível cuidado maternal e logo deixam a planta como pequenas rãs. Seus membros já estão bem desenvolvidos, tendo evoluído para facilitar sua fuga. Uma das melhores saltadoras do mundo das rãs é a rana catesbiana, ou a rã-touro. Todos os anos, em maio, as pessoas se concentram no norte da Califórnia para assistir ao Campeonato Mundial de Salto de Rãs. A distância coberta por 3 saltos é medida e a vencedora ganha um troféu. She had a jump at 16.9 and saw the heck of it and started hopping back. Algumas rãs não entendem o recado e não entram no espírito do evento. Outras sabem exatamente o que se espera delas. Mas aquelas longas patas traseiras não são usadas somente para a fuga. Também são úteis na hora de pegar alimento. Com um salto e uma chicotada da língua, o inseto é engolido. Enganos, porém, acontecem. Alguns besouros têm o gosto tão ruim quanto algumas rãs. Os sapos tendem a correr em vez de saltar. Eles têm pernas mais curtas. A língua pegajosa sai da boca e leva o inseto para dentro de sua garganta. Para engolir, os enormes olhos do sapo curvam-se para dentro da boca quando ele pisca, forçando o alimento para dentro de seu estômago. O tamanho do anfíbio dita o tamanho de sua presa. Os do gênero Mertensophrine são minúsculos, do tamanho de uma ervilha. Sua dieta é restrita a pequenos insetos, como cupins, que eles comem em grande número. Essa espécie é encontrada nas florestas das cavernas Gedi, perto da costa do Quênia. As cavernas são consideradas sagradas pelos nativos, que vêm até aqui para deixar oferendas para seus ancestrais. Uma vez que seu conteúdo apodrece, as cascas de coco enchem com água da chuva, um recurso que os sapos não podem ignorar. Os Mertensophrine têm um algo a mais que dividem com poucas outras rãs e sapos, a fertilização interna. O macho tem um pequeno órgão parecido com um pênis, que ele usa para fertilizar 2 ou 3 dúzias de ovos dentro da fêmea. As rãs usam as cascas de coco como berçários particulares. Fica claro que a fertilização interna ocorreu quando a fêmea continua pondo ovos férteis na ausência de seu par. Os girinos se desenvolvem rapidamente e em uma semana nadam livremente, apesar de ainda se alimentarem do suprimento de gema. Uma curiosa estrutura em forma de disco se desenvolve no topo de suas cabeças.
Isso lhes permite aderir à superfície da água. Talvez seja para auxiliar a alimentação ou a absorção de oxigênio. Eles deixarão a casca de coco como pequenos sapos 3 semanas depois de nascidos. Apesar de a umidade não ser um problema para muitas rãs tropicais, as piscinas de água parada usadas na procriação frequentemente o são. Mas as florestas tropicais ao longo da costa do Atlântico, no sudoeste do Brasil, são cortadas por pequenos riachos que correm em direção ao mar. Este é o lar de uma curiosa rã chamada Ilodes. Cada macho guarda seu próprio pedaço de beira de rio. A maioria das rãs coacha para anunciar sua posse de um território. Ilodes não é nenhuma exceção. Mas, como há muito barulho perto dos riachos, a rã endorça seu chamado transmitindo sinais com as patas. Ela desenvolveu mãos e pés brancos que se destacam na penumbra da floresta. Ela lentamente acena com os pés para machos rivais à beira do rio e para qualquer fêmea que esteja na vizinhança. Eles entendem o recado, mesmo que estejam fora do alcance do coachar. Se um macho entrar sem querer ou deliberadamente no território de outro, ele é rapidamente rechaçado. O residente não quer concorrência pelas fêmeas em sua área. Nos Estados Unidos. A Ascaphus truei parece não ter se desenvolvido de seu estágio girino. Somente os machos têm esse estranho apêndice. Se eles tentassem fertilizar os ovos e enquanto saem do corpo da fêmea, pulverizando esperma sobre eles, como fazem as outras rãs, sua secreção glandular seria levada pela correnteza. O falso rabo direciona o esperma sobre os ovos enquanto eles são postos, assegurando a fertilização. Os girinos nascem num mundo de águas turbulentas, mas eles estão bem adaptados. Suas bocas ficam no centro de um grande sugador, que as mantém ancoradas às rochas enquanto raspam as algas de sua superfície. Seus corpos hidrodinâmicos permitem que a água corra livremente sobre eles enquanto se alimentam. Os riachos de águas rápidas de Camarões, no oeste da África, são o lar de outra rã curiosa, cujo nome descreve sua aparência. Somente o macho da Trichobatrachus robustus tem pelos. Mas, na verdade, não são pelos, e sim longos filamentos de pele. Todas as rãs podem suplementar a respiração ao absorver oxigênio da água através da pele. Ao aumentar a área de sua pele com essas projeções parecidas com pelos, esta rã pode ficar submersa por longos períodos, uma vantagem na hora do acasalamento em riachos. Mas algumas rãs aprenderam a lidar com a vida em águas rápidas de uma forma completamente diferente. As margens dos riachos da América Central e América do Sul são o lar de uma das maiores pererecas do mundo. Durante a estação do acasalamento, as florestas ecoam o grave coachar da Ila Faber. Os machos coacham na vegetação a cerca de 10 metros das margens do rio. Seu objetivo é atrair uma fêmea. Ela prefere o macho com o coachar mais grave, pois este será o maior. Quanto maior o macho, melhor para a fêmea.
Quando chega a fêmea, ele se encaminha para a beira do riacho, onde já começou a escavar uma pequena piscina do tamanho de um prato. Ele continua seu trabalho e é aqui que seu tamanho é importante. Quanto maior seu corpo e suas patas, melhor será a piscina feita por ele. Ao terminar, ele chama seu par novamente. E ela desce para verificar o trabalho dele. Quando ela põe seus ovos, o macho os fertiliza enquanto eles entram na água. Ela porá 300 ou 400 ovos neste berçário particular, livre dos muitos predadores que os comeriam se fossem postos diretamente no rio. Findo o acasalamento, as rãs adultas deixam o ninho e voltam às árvores. O timing desse comportamento é crucial. Elas constroem seus ninhos no início da estação das chuvas. Os ovos continuam se desenvolvendo em segurança durante vários dias. Mas com a chuva, o nível do rio aumenta até atingir o ninho, levando seu conteúdo rio abaixo. Mas agora o ninho está cheio de girinos bem desenvolvidos que têm uma chance de fugir de pelo menos alguns dos perigos que se escondem nas águas. Por fim, eles escalarão até a segurança das árvores como pequenas rãs. A Ila Faber não é somente uma exímia escaladora de árvores. Elas têm os dedos das patas acolchoados que as ajudam a agarrar folhas e galhos. O lado de baixo de cada dedo é uma massa de estruturas mosaicas e glândulas de secreção de muco que funcionam como pequenas ventosas. Pressionar o corpo contra a folha também ajuda a aumentar a aderência. Mas há algumas dessas rãs que ficaram grandes demais para a vida arbórea. Essa gigante do Vietnã tem o tamanho do punho de um homem. E apesar de suas enormes ventosas, tem dificuldades para apoiar-se nas hastes das plantas. Algumas espécies desenvolveram suas patas e dedos a extremos. A Rhacophorus reinvardi não chega a voar, mas salta, como se tivesse um paraquedas, do topo das árvores para fugir do perigo. Sua avantajada membrana interdigital diminui a velocidade de sua queda e suas ventosas permitem que ela aterrisse com firmeza. No topo das árvores, o ritmo da vida é muito mais tranquilo, pois há menos predadores. A filomedusa bicolor brasileira escala vagarosamente as árvores, como o equivalente anfíbio do camaleão. Ela raramente se aventura no chão.
Na verdade, muitas espécies de pererecas, como este colorido exemplar equatoriano, nunca deixam as árvores uma vez adultas. Elas coacham, encontram um par e até põem seus ovos entre os galhos. Espalham seus ovos pegajosos sobre galhos cobertos de musgo, a salvo dos predadores e diretamente acima do pântano. Quando os girinos chocam, eles caem na água abaixo, onde completam seu desenvolvimento. A camada de geleia que os protege da desidratação também afasta predadores, como as formigas. O Equador é o lar de alguns anfíbios espetaculares, como esta rara Agalicnis craspedopus, cuja cor e formato fornecem excelente camuflagem. Ela também põe seus ovos acima do chão. As guelras moles dos girinos são claramente visíveis. A Agalicnis craspedopus põe alguns ovos grandes para que, quando emergirem, os girinos sejam mais maduros e capazes de se mover rapidamente para fugir dos predadores. Ali perto, outra espécie de filomedusa coacha, procurando uma fêmea. Ele aumenta seu grasnar com um ocasional lampejar de seus flancos amarelos. A floresta ressoa todas as noites com dúzias de espécies de rãs grasnando à procura de um par. Os esforços do macho foram frutíferos e ele e seu par estão preparando um ninho de folhas para os ovos. Uma vez postos, os ovos são embrulhados em folhas que aderem à sua cobertura gelatinosa. Quando o ninho está pronto, o macho e a fêmea se separam. Suas crias estão a salvo da maioria dos predadores. A maioria, mas não todos. Essa serpente é uma especialista em comer ovos de rãs e consegue encontrar um ninho usando sua língua sensível. Mas a geleia pegajosa que sustenta o ninho dificulta a alimentação da cobra. Ela consegue comer alguns ovos e deixa o resto do ninho intocado. Dez dias mais tarde, os ovos estão prontos para chocar e o ninho começa a se desfazer. Os girinos deslizam e serpeiam até o fundo do ninho
e caem na água abaixo. Enquanto algumas rãs buscaram a vida nas árvores nessa parte do mundo, outras escolheram as cavernas e protegem seus ovos de uma forma completamente diferente. A primeira evidência da existência de rãs aqui são seus curiosos girinos esbranquiçados que habitam as piscinas das cavernas. As rãs em si são bem camufladas e só podem ser notadas quando montam seus grandes ninhos de espuma. A espuma é uma mistura de muco e secreções internas que o macho e a fêmea constroem com suas patas traseiras. Os ovos cremosos são postos um por um e são depositados dentro da espuma. Os girinos se desenvolvem dentro da espuma antes de chocar e sair para a piscina. As duas grandes manchas, normalmente cobertas pelas patas traseiras da rã, são projetadas para afastar os predadores. Mas os ninhos de espuma não são singulares no mundo das rãs. As áreas mais úmidas da África tropical são habitadas por uma grande variedade de rãs e sapos. Uma espécie combinou a segurança do ninho arbóreo com a proteção úmida da espuma. Esta é a Chiromantis xerampelina. Aqui, uma fêmea solitária dá os toques finais a seu ninho. Mas enquanto as táticas de proteção contra predadores evoluem, os predadores encontram uma forma de superá-las. Neste caso, por incrível que pareça, é outra rã. Incrível porque, normalmente, as rãs encontram sua presa através do movimento. Mas aqui, as Afrixalis fornacini aprenderam a achar e atacar os ninhos de espuma nos poucos minutos antes que eles endureçam. As Afrixalis fornacini mergulham e engolem bocadas de ovos e espuma. Este raro comportamento jamais havia sido filmado. Dias mais tarde, quando o ninho amolece e os girinos começam a eclodir, as Afrixalis fornacini voltam para devorar as larvas. As Afrixalis fornacini são estritamente noturnas. Portanto, qualquer ninho que for construído ou eclodir durante o dia escapa de sua atenção. Até 200 girinos emergem de um ninho intocado. As larvas sobreviventes caem na água, onde novos perigos as esperam entre as ervas aquáticas e nenúfares. A
A Chiromantis xerampelina tem outra característica extraordinária que a ajuda a sobreviver. Em vez de buscar abrigo para evitar o calor do sol, esta rã pode ficar exposta ao sol o dia inteiro. Ela muda de cor, tornando-se quase branca para refletir o calor, e tem uma pele quase impermeável que reduz a desidratação. Outras rãs lidam com a desidratação de várias formas. Talvez a mais estranha seja a Filomedusa salvagem. Esta rã habita as regiões quentes do Paraguai e da Argentina e evita a desidratação produzindo um tipo de cera através de glândulas especiais em suas costas. Mas ela tem de se certificar que a cera esteja bem espalhada pelo corpo inteiro e em cada dobra e saliência. Uma vez satisfeita com seu trabalho, ela pode descansar num galho em plena luz do sol, protegida por seu novo revestimento à prova d'água. Essa incrível capacidade para evitar a perda d'água permitiu que algumas rãs conquistassem alguns dos desertos mais quentes do mundo. O deserto do Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos, é um dos lugares mais inóspitos da Terra. Certamente não é o lugar indicado para um anfíbio amante da umidade. A tarântula, com sua armadura quitinosa, está em casa aqui. Bem como o Phrynosoma cornutum, um lagarto protegido por escamas. A tarântula passa a maior parte do dia em uma toca profunda e fresca, um lar que ela divide com um parceiro improvável, a Gastrophilini olivaceae. A rã paga aluguel, retirando formigas e pequenas vespas que possam ameaçar os ovos ou crias da tarântula. Uma parente próxima da rã, a Enisus marmoratum, constrói sua própria toca e passa a maior parte de sua vida debaixo da terra. Sua cabeça pontuda forma uma pá perfeita. Essas rãs até acasalam-se debaixo da terra, numa câmara do tamanho de uma bola de golfe. Aqui, pouco antes das chuvas, a fêmea põe e cuida de seu lote de várias centenas de ovos. Eles eclodem em pouco mais de uma semana e, de início, serpeiam no solo úmido. Quando se tornam mais móveis, sobem nas costas da fêmea. Quando aumenta o nível d'água na piscina ao lado da toca, ela cava um túnel para suas crias. Os girinos descem até lá para completar seu desenvolvimento em água aberta. A fêmea fica debaixo da terra. Os anfíbios que habitam o deserto precisam cavar muito mais fundo para evitar a desidratação. A Scaphiopus colchi passa pelo menos 9 meses do ano debaixo da escaldante superfície. Somente a chegada de chuva forte a despertará. Elas emergem no deserto sob a proteção da escuridão.
Agora é uma corrida contra o tempo. Elas precisam encontrar um par e procriar imediatamente para que seus girinos tenham uma chance de sobreviver nas piscinas temporárias que se formam no deserto. Este é o momento em que elas estão mais vulneráveis. A Heterodon nasutus se alimenta de rãs e roedores do deserto na maior parte do ano. Mas durante as chuvas, sua presa favorita são as Escaphiopus colchi. Sua técnica é simplesmente engoli-las inteiras e vivas. Ela chega a comer meia dúzia numa noite. Mas há milhares delas se encontrando para procriar nas piscinas. Uma só fêmea chega a pôr 1000 ovos numa noite. Estes são espalhados na vegetação. A água é quente, acima dos 38 graus centígrados, e os ovos se desenvolvem rapidamente. Ao amanhecer, os girinos já se libertaram de suas cápsulas gelatinosas. Os adultos precisam voltar às suas tocas antes do raiar do sol, mas voltarão ao entardecer para se alimentar e recuperar suas forças novamente. As piscinas do deserto logo estão cobertas de girinos. Os girinos desta espécie se desenvolvem mais rápido que qualquer outro. Eles se transformam de ovos para rãs em 2 semanas, enquanto a maioria das espécies leva de 2 a 3 meses. Quanto mais funda for a piscina, menores serão as chances de ela secar. Mas, por outro lado, é mais provável que surjam predadores aquáticos como a larva do besouro. As piscinas rasas evaporam rapidamente ao sol, mas raramente hospedam insetos aquáticos. Nessas condições de superpopulação, os girinos adotam uma drástica estratégia de sobrevivência. Eles se tornam canibalísticos e devoram seus irmãos num esforço para se desenvolver mais rápido. Mas agora eles ficam acessíveis a predadores terrestres, como o cicindela, que ficam à beira da piscina e arrastam os girinos para fora. O assalto dos besouros faz pouca diferença no final. Todos os girinos nesta piscina morrerão quando a água evaporar. Aqueles que sobreviveram aos predadores nas piscinas mais fundas começam a deixar a água como pequenas rãs desenvolvidas. Apesar de todas as rãs precisarem de umidade, há algumas que se tornaram completamente independentes da água. Na Nova Zelândia, a Leiopelma arquei põe somente 1 ou 2 ovos debaixo de resíduos na floresta. Apesar da umidade, não existem piscinas aqui. Eles nascem como girinos terrestres, com 4 patas e um grande suprimento de gema. Depois, serpeiam nos resíduos da floresta e sobem nas costas de seus pais, onde completam seu desenvolvimento. Muitas outras espécies de rãs também carregam seus girinos nas costas. Algumas desenvolveram meios de proteger ainda mais seus ovos. Os planaltos dos Andes equatorianos são o lar da Gastroteca riobambae, as chamadas rãs marsupiais. Somente as fêmeas fazem jus a seu nome, pois possuem uma grande bolsa que se estende pelas costas, debaixo da pele.
Os girinos vêm crescendo aqui dentro há quase 3 meses e chegou a hora de soltá-los. Eles continuarão seu desenvolvimento nas pequenas piscinas entre os tufos de grama. Um grande número de espécies de rãs vem diminuindo nos últimos anos e pelo menos uma dúzia de espécies já estão extintas. Aparentemente, as rãs que vivem em grandes altitudes são especialmente vulneráveis. A poluição ou o aumento da radiação ultravioleta devido ao esgotamento das camadas de ozônio foram consideradas as causas mais prováveis. Mas agora, parece que um fungo cítrico aquático seria o responsável. Um fungo que pode, por sua vez, ter sido afetado pelo aumento de luz ultravioleta. O problema é mundial, mas aparenta estar chegando a níveis críticos nas Américas e na Austrália. Mas há algumas rãs que mostram sinais de estar se adaptando muito bem ao novo milênio. A Littoria ceruela frog é encontrada com frequência nos banheiros na Austrália. Tanto é que se tornou conhecida como a rã de banheiro. É fácil entender o que as atrai. São lugares frescos. Há uma abundância de água fresca e um suprimento constante de insetos que são atraídos pela luz durante a noite. Alguns acabam sendo expulsos, mas não sem antes assustar os usuários humanos. Mas elas logo voltam, depois de 1 ou 2 dias. É esta adaptabilidade que levou ao sucesso das rãs pelo mundo. É possível que estejamos à beira de perder algumas das criaturas mais extraordinárias da Terra, cuja dependência por água pode levá-las a travar contato com um mortífero fungo aquático.